Você pode até pensar que a terceira temporada de Tsukimichi será apenas uma continuação natural da história. Mas a verdade é que ela marca a maior mudança de toda a obra até agora. E o mais interessante é que essa transformação já começou muito antes do que muita gente percebeu. A dúvida é simples. O que realmente muda na história a partir da terceira temporada? Até agora, Makoto sempre esteve em uma posição confortável. Ele era absurdamente forte, tinha aliados poderosos e conseguia resolver praticamente qualquer problema com relativa facilidade. Mesmo quando enfrentava inimigos perigosos, a sensação era de que ele ainda estava no controle. Mas isso começa a mudar. A primeira pista é que o foco da história deixa de ser apenas o crescimento pessoal do Makoto. Até esse ponto, grande parte da narrativa girava em torno de suas descobertas, de seus poderes e da construção de sua comunidade. Mas a terceira temporada amplia o escopo da obra. O que aconteceu? Makoto deixa de ser apenas um aventureiro poderoso e passa a influenciar diretamente o equilíbrio do mundo. Por que isso é importante? Porque agora suas decisões não afetam apenas seus companheiros. Elas passam a impactar reinos inteiros, guerras e até a relação entre humanos, demi-humanos e deuses. Consequência: cada escolha do Makoto passa a ter efeitos muito maiores do que antes. E essa é apenas a primeira mudança. Outra transformação importante envolve a academia. No início, a estadia de Makoto como professor parecia apenas uma forma de observar o mundo humano mais de perto. Mas aos poucos, esse ambiente se revela muito mais importante do que parecia. O que aconteceu? A academia se torna um ponto central para conexões políticas, desenvolvimento de aliados e surgimento de novos conflitos. Por que isso é importante? Porque vários personagens relevantes entram em cena, e muitos deles terão impacto direto nos próximos acontecimentos. Consequência: o que parecia apenas uma fase de transição se transforma em um dos pilares da história. Mas isso ainda não é a maior mudança. Existe outro elemento que altera completamente a narrativa: a relação entre Makoto e a deusa. Desde o início, essa relação já era problemática. A deusa rejeitou Makoto e o tratou como alguém inferior. Mas, conforme a história avança, fica cada vez mais claro que esse conflito é muito maior do que parecia. O que aconteceu? Makoto deixa de apenas aceitar as decisões da deusa e começa a agir de forma cada vez mais independente. Por que isso é importante? Porque isso coloca os dois em rota de colisão. Consequência: a história deixa de ser apenas uma aventura e passa a construir um confronto que pode mudar todo o mundo. E aqui está um detalhe que muitos fãs não percebem. Makoto também começa a mudar internamente. Até então, ele costumava agir de forma relativamente passiva. Mas, com o aumento de suas responsabilidades e do impacto de suas ações, ele passa a tomar decisões cada vez mais firmes. O que aconteceu? Makoto se torna mais estratégico, mais confiante e muito mais disposto a impor sua própria vontade. Por que isso é importante? Porque isso altera completamente a dinâmica entre ele, seus aliados e seus inimigos. Consequência: o protagonista deixa de apenas reagir aos acontecimentos e passa a ditar o rumo da história. E isso muda tudo. Porque quando o protagonista começa a influenciar diretamente a política, os conflitos e até a estrutura do mundo, a escala da obra cresce de forma gigantesca. Até aqui, Tsukimichi era a história de um jovem extremamente poderoso tentando encontrar seu lugar em um mundo hostil. A partir da terceira temporada, passa a ser a história de alguém capaz de remodelar esse mundo inteiro. E isso naturalmente atrai novos aliados, novos inimigos, novos conflitos e desafios muito mais complexos. Inclusive, alguns personagens que pareciam secundários ganham importância inesperada, enquanto antigas tensões começam a produzir consequências concretas. E claro, isso significa que Makoto terá ainda mais trabalho para equilibrar suas responsabilidades. Basicamente, ele só queria viver em paz, ensinar algumas aulas e cuidar de sua comunidade. Agora ele está cada vez mais próximo de interferir no destino de nações inteiras. Nada mal para alguém que foi descartado pela própria deusa. No fim, a terceira temporada não representa apenas novos episódios. Ela marca a transição para uma fase muito mais ampla e impactante da história. O foco aumenta, os riscos crescem, os personagens evoluem, e Makoto passa a ocupar um papel que pode alterar o futuro de todo esse mundo. Agora me diz, você já imaginava que a terceira temporada mudaria tanto a história? Ou isso fez você enxergar Tsukimichi de uma forma completamente diferente? Se inscreve no canal, porque ainda existem muitos detalhes escondidos em Tsukimichi que mudam completamente tudo o que você pensa sobre a obra.